Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Pen, trazendo mais um vídeo para vocês. E hoje falando mais uma vez sobre o Newton, de uma parte aí mais controversa do trabalho e da vida dele, que é, como vocês viram no título, o envolvimento do Newton com a alquimia. Esse assunto foi controverso por vários anos, né? Talvez até séculos. Hoje em dia não é mais muito controverso, né? Porque já estudaram tudo que dava dos escritos dele, né? Então, sim, o Newton ele se envolveu com a alquimia. E o envolvimento dele foi muito mais profundo do que as pessoas pensam, né? Eu até fiquei espantado, que eu dei uma estudada sobre isso pro meu mestrado, né? Então, esse envolvimento do Newton com a alquimia, ele ocorreu principalmente no final da década de 1660 e na primeira metade da década de 70. Então você ainda tinha o Newton bem jovem, quando ele estava começando os estudos dele acadêmicos. E esse envolvimento, para vocês terem ideia da profundidade, gente, ele participou de várias reuniões de grupos secretos de alquimia, trocava correspondência, recebia alquimistas nos aposentos dele, né? E ele tinha acesso a dezenas de manuscritos de textos que foram publicados muito depois. Inclusive, dezenas de livros ele copiava com a própria mão esses escritos para ele estudar, né? E ele fez publicações alquímicas, ele usava um pseudônimo, que era Jeová Sanctus Humus, que é um anagrama de Isacus Newtonus, que é o nome dele em latim, né? Então, sim, gente, tinha até nome de alquimista, para vocês verem o nível do envolvimento, né? Como ele realmente se envolveu. Só que o envolvimento dele não foi naquela coisa mística da alquimia. Que a alquimia você tinha um lado muito místico e até religioso, voltado para a fé, né? Os alquimistas eles acreditavam que uma transmutação ou um outro fenômeno, um outro experimento, ele dava errado, não porque a alquimia estava errada, mas porque o experimentador não era devoto o suficiente, né? Então você tinha todo um misticismo. Só que o Newton, ele não seguia esse misticismo. O que levou o Newton a estudar a alquimia foi que ele estava procurando outras formas de entender o universo, ou a realidade física, né? Falando em termos menores. E isso se deu porque na época a corrente, né, científica e filosófica que você tinha era a mecanicista, né? E os mecanicistas ali representados principalmente pelo Descartes, né, eles buscavam explicar todo o funcionamento do universo com base no movimento de partículas. Então, as partículas de diferentes tamanhos se comportando com diferentes velocidades, com diferentes formas de movimento, seriam responsáveis por todos os fenômenos da natureza. E o Newton, ele era um mecanicista, claramente, né? Só que o problema é que os mecanicistas, eles recusavam o que eles chamavam de princípios ocultos, né? E um desses princípios ocultos, um princípio que era recusado, era o princípio da atração. E o princípio da atração ele é fundamental para todo o trabalho do Newton, né? A própria gravitação, que é o centro dos princípios dele, do Principia, é uma força atrativa, né? E ele acreditava que tudo, até o comportamento dos ácidos, das partículas, tinha princípios de atração e repulsão, que funcionavam à distância. E o mecanicismo não aceitava, né? Porque tinha aquela teoria do éter, de tudo ser ligado mecanicamente. Então isso foi o que fez o Newton começar a estudar a alquimia, né? E ele até fala, né, que outros princípios que ele aceitava eram o da fermentação, o da eletricidade e o do magnetismo, que ainda eram coisas separadas na época, né? E apesar dele ter estudado alquimia com muita profundidade, porque como eu disse, ele tinha milhares de páginas de livros escritos, né, de alquimia,
Ele não colocava essas teorias leibnizísticas e tal nos trabalhos dele, né? Se você pegar, por exemplo, na ótica, que é o livro que eu estou estudando, ele vai falar muito mais de química, né? Uma química ali ainda na sua base, no seu nascimento, mas seguindo as ideias do Boyle, né? Com quem ele trocou muita correspondência. No final da ótica, inclusive, ele faz uma defesa, né, desse pensamento dele e da postura dele, né, na postura filosófica e científica dele, digamos assim, né. Então ele dizia que ele acreditava que tinham princípios ativos na natureza, que não eram mecânicos, como o da gravidade, o da fermentação e o da coesão dos corpos. E ele dizia que ele não considerava que esses princípios eram qualidades ocultas, mas eram qualidades manifestas com causas ainda ocultas, né? Mas que deveriam ser descobertas no futuro. Então, para vocês entenderem o que ele quer dizer com isso, eu vou falar o que ele diz a seguir, né? Que ele critica, tal como se fazia muito na época, os filósofos que diziam, por exemplo, que uma coisa era branca porque tinha a qualidade da branqueza. Mas o que é branqueza? Né? Então ele dizia que essa atitude de explicar as coisas por meio de uma qualidade oculta que você não explica as causas, ela põe fim ao aperfeiçoamento da filosofia natural. E ele prossegue dizendo que dizer tal coisa é o mesmo que não dizer nada. Aí ele diz o que ele faz, né? Que derivar dos fenômenos dois ou três princípios renais do movimento e depois ver como as propriedades e ações de todas as coisas corpóreas decorrem desses princípios manifestos seria um grande passo em filosofia, embora as causas desses princípios ainda não tenham sido descobertas. Ou seja, apesar de ele ter estudado muito da alquimia, feito experimentos, participado de reuniões, etc., o comportamento do Newton ele é muito mais próximo do de um químico do que o de um alquimista, né? Inclusive, vários estudiosos da filosofia e da história da química consideram que o Newton fez contribuições importantes para a química, né? Então, a Mary ou Nari, não sei se é Boa Hall, que é uma referência, né, uma das primeiras grandes estudiosas da história da ciência, ela elogia as contribuições do Newton na química, né? E ela diz que a química para o Newton, né, era usada para sugerir e confinar uma física molecular. Então, o Newton ele sempre manteve uma postura científica e não uma postura pseudocientífica, né? Uma coisa mais mística que geralmente se conecta com a alquimia. O resumo é esse, então, gente. Ele estudou realmente alquimia, tinha nome de alquimista, fez diversos experimentos, recebeu, escreveu um monte de coisa, leu um monte de coisa, estava super inserido na comunidade dos alquimistas. Porém, não se comportava como tal nos seus inscritos. Manteve sempre uma postura cética e uma postura científica, certo? Então espero que vocês tenham gostado aí, achado interessante, né? Que não é um assunto muito comum e se entende muito pouco sobre alquimia, você tem várias vertentes, é um assunto complicado. Espero que vocês tenham conseguido entender e pelo menos aí sanar na curiosidade, vocês podem já ter ouvido falar, né? Os documentários sempre falam do Newton místico e sombrio, do lado sombrio, mas não é tão sombrio assim, né? Ou ao menos não ao que me parece. Então eu vou deixar como referência nos comentários esse artigo da Nali Hall, que fala sobre isso, e também de um capítulo da principal biografia do Newton, onde ele fala sobre alquimia. Então, se alguém quiser dar uma olhada, é só procurar esses textos e abrir nos capítulos específicos que vão estar aqui na descrição, né? Então, se você gostou, deixa o teu like. Nos vemos no próximo vídeo. Vai estar aparecendo aí na tela algum outro vídeo aqui para você ver. Também confirma se você está inscrito nesse canal aqui.
E ativa o sininho para receber as notificações, que eu estou atualizando live, comecei a postar cortes. Então confiram aí. Nos vemos no próximo vídeo e falou!